Resgatando a autoestima. Olha só, a autoestima é a qualidade que pertence ao indivíduo satisfeito com a sua identidade, ou seja, a pessoa dotada de confiança que valoriza a si mesmo. Pois então, nós mulheres, quando pensamos em autoestima, logo pensamos num espelho, naquilo que nós vemos no espelho, na nossa aparência física. Mas a autoestima é bem mais do que isso. A autoestima é valorizar-se a si mesmo. Porém, não é todo dia que isso está à nossa disposição, né? Muitas vezes nós não nos sentimos dessa forma. Muitas vezes esse bem-querer a si mesma vai embora. Muitas vezes nós não temos mais condições de vermos aquilo que até então nós víamos, aquilo que era bom em nós. Chega um momento que nós não conseguimos mais nem nos sentir bonitas, nem nos sentirmos pessoas agradáveis, nem nos sentimos pessoas inteligentes. Nós começamos a perder o nosso senso de valor. Nós não só perdemos o nosso senso de valor, como ficamos convictos plenamente de que as outras pessoas também não veem valor nenhum em nós. Isso chega a tal ponto a ser destrutivo que nós muitas vezes temos vontade de fugir de nós mesmas, fugir de quem nos rodeia. Quantas vezes nós não mudamos de trajeto para que ninguém nos veja? Quantas vezes nós queremos assim passar invisível para que ninguém nos perceba? Porque a nossa estima está tão baixa. Nós estamos tão convictos de que não há nada de bom em nós, que nós não queremos mais encontrar com ninguém. Às vezes isso ocorre por algumas perdas significativas que a gente tem na vida. Às vezes, pessoas nos faltam de tal forma que nos fazem perder o sentido de viver. Às vezes, situações chegam à nossa vida de uma maneira que nos deixa arrasados, nos deixa sem condição de vermos nada, nenhum broto, nenhuma flor. Nós vemos terra arrasada. Quantas vezes, por circunstâncias tais, nós mudamos de emprego porque nós não queremos mais ver aquelas pessoas na nossa frente? Quantas vezes nós mudamos de igreja? Queremos assim, eu vou servir a Deus, mas num lugar que eu entre e saia sem ninguém saber quem eu sou. Não quero responder pergunta para ninguém, não quero que ninguém me veja, não quero ver ninguém. Quantas vezes nós nos sentimos assim? E a palavra de Deus tem coisas muito preciosas para nos ensinar, né? O que podemos pensar assim, o que aconteceu conosco, né? Por que nós chegamos a essa inércia, a esse sentido de desvalor total, né? Às vezes a nossa fragilidade é tanta, né, que nós nos sentimos desprezadas totalmente. E essas coisas vão ganhando tamanha força na nossa vida que consomem totalmente a nossa energia. E nós não temos vontade de fazer mais nada. Não temos força para fazer nada. Nós vimos lá naquela primeira palavra, quando um milagre é necessário, a gente viu o quanto aquela mulher foi demandada de ações para ela fazer para que o milagre dela viesse. E muitas vezes nós até sabemos que precisamos tomar atitudes diante de Deus para que o nosso milagre venha, mas a gente está tão fragilizado, a nossa estima baixou tanto que nós não temos nem de onde tirar forças. Mesmo sabendo até quais as atitudes nós deveríamos tomar, nós não temos força para isso. Então, isso chega a tal ponto que abala a nossa fé
E nós começamos a duvidar até do amor de Deus. Nós começamos a duvidar do poder de Deus. Olha quanto isso nos afeta, né? Então nós passamos a achar que nada mais tem valor e nada mais tem representatividade para nós. E nós queremos nos esconder de nós mesmas. A palavra de Deus fala uma situação muito interessante. Eu quero ler com vocês em João, no capítulo 5, capítulo 4, verso 5. Começando no 5, indo até o 29. Diz assim, olha que história interessante. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como, Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar pela vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me esta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá e chame seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você está agora, com quem você vive, não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é que se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher, mas ninguém perguntou: "Que queres saber?" ou "Por que você está conversando com ela?" Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Olha que coisa interessante essa palavra. A mulher samaritana estava ali, num poço, ao meio-dia, no calor, no ardor do sol, buscando água, num momento em que as mulheres da cidade não iam ao poço. Aquela mulher tinha vergonha da sua condição. Aquela mulher estava com a sua estima lá embaixo.
Aquela mulher estava fugindo de todos. Ela tinha uma necessidade, ela precisava buscar a água, mas ela queria buscar num momento que ninguém visse. O que aconteceu então? Ela chega ali naquele poço, naquele dia, e algo há diferente naquele lugar. Jesus está sentado ali. Jesus está aguardando por aquela mulher. E é interessante isso, que Jesus não foi ao templo esperar por ela. Jesus sabia que aquela mulher não iria ao templo. Aquela mulher não se sentia em condição de estar com as demais mulheres da cidade. Certamente não seria bem recebida. Certamente não seria acolhida no lugar de adoração. E aquela mulher chega ali. E Jesus está sentado aguardando por ela. E aí vem uma coisa muito interessante. Jesus não chega para aquela mulher e fala assim: olha, pecadora, eu vim aqui para te explicar o dom de Deus que eu vim ao mundo para... Não. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: me dá de beber, me dá um pouco dessa água, me serve. Olha que coisa interessante. Quando Jesus disse isso para aquela mulher, me serve, desarmou totalmente aquela mulher. Ela ficou assim: para um pouquinho. Tá vendo aqui que eu sou mulher, tá vendo que eu sou samaritana, eu tô vendo que ele é um judeu. Como é que ele tá falando comigo? Como é que ele tá olhando para mim? E além de falar comigo, ele tá pedindo um favor, que eu dê água para ele. Quando aquela mulher faz esses questionamentos, ela começa a sentir o valor que Jesus está dando para ela naquela condição. Quando Jesus pede para ela, me serve, Jesus está pensando muito mais do que tomar água. Jesus está abrindo uma possibilidade de convivência com aquela mulher. Está resgatando nela aquele valor que ela própria não via. Jesus diz para ela: vem, me serve. Quando essa mulher vê isso, ela fica pensando assim: não, mas peraí, alguma coisa está errada. Quem falaria comigo? Quem me daria essa condição de poder tratar uma conversa? Quando Jesus pede para ela me dar água de beber, Jesus estabelece com ela uma condição de igualdade, uma condição de diálogo. E aquela mulher começa a conversar com Jesus. E ela começa a dizer as coisas que ardiam no coração dela. Ela começa a dizer: mas onde é que mesmo tem que adorar? Nós dizemos uma coisa, os judeus dizem outra. Como que é isso? E ela começa a perguntar coisas que ela queria saber. E Jesus começa a falar com ela, dando àquela mulher uma oportunidade que ela não tinha com ninguém. Provavelmente as pessoas da cidade já nem conversavam mais com ela, né? Quantas vezes nós estamos nessa condição? Quantas vezes nós estamos diante de algum especialista, algum doutor de relevância na sociedade, e nós temos muitas questões para fazer, mas nós não vemos condição em nós para isso. Nós não sentimos a altura para falar alguma coisa. Nós temos medo de ser julgados por aquilo que nós falamos. Vou fazer uma pergunta diante dos demais aqui no lugar, eles vão me julgar pela pergunta que eu fizer. Jesus sabia que a mulher não teria condição de conversar com ele no outro lugar, que aquela mulher não teria condição de fazer uma pergunta sequer se tivesse mais pessoas. E Jesus vai lá e alcança aquela mulher na condição dela, que foi o que Jesus fez conosco. Ele veio ao mundo para nos alcançar na nossa condição. Foi isso que o Senhor fez conosco. E a questão daquela mulher, quando ela começa a conversar com Jesus, ela vê a autoestima dela resgatada naquilo ali. Jesus está pedindo para ela servir a Ele. Interessante isso. Quando a gente fala sobre serviço,
né? A gente vê muitas coisas e a gente pensa assim, ó, mas eu tenho um trabalho e a minha autoestima não tá boa. Eu sirvo às vezes até na igreja e isso não resgata a minha autoestima. Eu sirvo num serviço voluntário e isso não resgata. Por muito tempo eu atendi um grupo de voluntários e eu via com que alegria eles iam lá prestar aquele serviço, né? O carinho que eles tinham com as crianças, que era o objeto, né, daquele trabalho, e eu via o quanto isso fazia bem para eles, o quanto eles se sentiam úteis por estar prestando aquele serviço ali, mas isso não resgatava a autoestima deles. Trabalhar na igreja não resgata a autoestima. Mas aqui, Jesus chega para aquela mulher e diz, serve a mim. Quando nós servimos a Jesus, o Senhor começa a trabalhar na nossa estima. O Rei da Terra está pedindo para que tu sirva a Ele. O Senhor Jesus, quando pede para que nós o sirvamos, Ele vê em nós um valor que nós não vemos. Ele vê um valor em nós que a sociedade não viu, que os nossos familiares não viram. Quantas vezes nós estamos casados e o nosso marido não vê valor nenhum em nós? Mas quando Jesus chama para nós servirmos a Ele, Ele chama vendo um valor. E nós começamos a perceber isso. E aquela mulher percebeu que quando Jesus dizia, dá-me de beber, Ele estava resgatando a estima dela. Ele estava dando uma confiança nela de que ela poderia ser útil para alguma coisa. Aquela mulher teve a sua vida alcançada e transformada. No verso 28, a palavra diz que aquela mulher foi à cidade e chamou os homens e disse, vinde e vede. Olha que coisa. Aquela mulher deixa o cântaro dela. Ela chega naquele lugar segurando um cântaro. O cântaro servia para ela colocar aquela água que ela necessitava. O cântaro, um vaso de barro certamente pesado. Aquela mulher chega naquele ardor do sol carregando aquele peso. E é interessante que depois de conversar com Jesus, ela fica tão animada, ela fica tão transformada na sua alma, na sua vida, que ela olha e deixa aquele cântaro e vai para a cidade e chama aqueles homens. Vem cá e vejam o que está acontecendo. Tem um homem que diz tudo o que eu fiz na minha vida. Venham aqui ver se ele não é o Messias, né? Aquela mulher larga aquele peso que ela tinha, que ela carregava. E é esse o convite de Jesus quando Ele nos chama, vem e me serve. Ele está te pedindo isso, deixa o teu cântaro, deixa o teu peso, deixa aquilo que fazia tu te esforçar para te conseguir as coisas pela tua força, larga isso e vem e me serve, né? Quando nós temos a nossa estima afetada, há um vazio em nós, né? Há um vazio e Jesus tem todo o interesse no nosso serviço, no serviço de servirmos a Ele. Olha bem aqui que não é servir a igreja, não é servir pastores, não é servir instituições, é servir a Cristo, é diferente. Muitos têm se perdido nisso, no que aparentemente seria um resgate da autoestima, vira um novo motivo para a frustração, né? Quando nós servimos a Cristo com a motivação errada, na verdade estamos servindo a igreja, a instituição, com esperança de reconhecimento, né? Com esperança de elogios, de cargos ministeriais. Quando a gente faz isso, a gente está invertendo os papéis. E a nossa condição de frustração, ela só vai se ver aumentada, né? Quando nós servimos a Cristo, não há outro interesse qualquer que não seja a essência de Jesus.
E quando nós fazemos isso, não há nenhuma possibilidade de frustração, porque nós estamos servindo o Rei do Universo. E Ele vê em nós esse valor, né? Glória a Deus por isso. A nossa recompensa vem, por a nossa contribuição, quando alguém se rende a Cristo. Quando eu sirvo a Jesus, eu não estou buscando cargo, eu não estou buscando elogio, não estou buscando nada. E sabe qual é o meu pagamento? É quando eu vejo que com aquela contribuição que eu fiz para Jesus, alguma vida foi alcançada. E este prazer ninguém nos tira. Esse prazer nos alimenta, esse prazer nos transforma, né? Então, ao final daquela conversa, aquela mulher deixa o seu cântaro e vai para a cidade. Ela deixa aos pés de Jesus tudo aquilo que tinha sido, então, a sua segurança, as suas justificativas, o cântaro que ela trazia, as águas que dariam a condição de sede de novo. Ela estaria ali se esforçando e novamente teria sede, novamente ela teria que se esforçar e novamente ela voltaria a ter sede. Qual tem sido o nosso cântaro? O que nós temos buscado para saciar a nossa sede? Nós temos sede, a nossa alma tem sede e nós buscamos algo para saciar a nossa alma. Mas o que é que nós temos buscado? Coisas que nós temos que renovar novamente? E toda vez? E a cada final de semana? Até quando? O Senhor tem algo que não precisa do nosso esforço. O Senhor tem algo que vai nos fazer largar o nosso cântaro, que é servir a Ele, né? E aquela mulher volta para a cidade e testifica de Jesus, né? Para servir a Cristo, nós temos que deixar o nosso cântaro aos seus pés, deixar todo o peso que nós carregamos e nos apropriarmos apenas da sua palavra, como fez aquela mulher. A palavra de Deus resgata a nossa estima. Nós sabemos da palavra, sacia a nossa sede, não só para nós. Aquela mulher se sentiu tão saciada, aquela mulher se sentiu tão segura, ela se sentiu tão feliz, que ela pensou, é muito só para mim, espera um pouquinho que eu vou chamar mais gente. E aquela mulher foi a primeira evangelista. Ela foi para a cidade e trouxe homens para ouvir a Jesus. Nós temos que ter os nossos olhos abertos, nós temos que ter o nosso horizonte ampliado para entendermos o que tem sido a nossa estima nesses dias, o que tem nos abalado e o que nós temos permitido que nos abale. E como que eu posso resgatar isso? Servindo a Jesus, a ninguém mais. Servindo a Jesus, é ali que eu vou ter a minha sede saciada, ali que eu vou ver que todos os meus esforços não são mais necessários, que eu posso largar aos pés de Jesus tudo aquilo que me faz trabalhar com o meu braço para tentar alimentar a minha alma, que sempre vai me voltar a fazer sentir sede. Ali aos pés de Jesus, eu deixo o meu cântaro e eu sirvo a Cristo de coração. E eu tenho a minha autoestima resgatada de uma forma que ninguém me frustra. Não tem igreja que vai me frustrar, não tem pessoas que vão me frustrar, não tem nada que vai me magoar. Por quê? Porque eu sirvo a Cristo, diretamente a Cristo. Foi isso que o Senhor resgatou a autoestima daquela mulher. Quando ela vai para a cidade e ela fala, olha, vem aqui. Aqueles homens vieram com ela. Ela teve ali um resgate tão interessante que foi a credibilidade. Aquela mulher não tinha credibilidade nenhuma, a palavra dela não tinha valor nenhum. Depois que ela conversa com Jesus, a credibilidade dela é restaurada. Pensa nisso e busca servir ao Senhor para resgatar a tua estima, curar a tua dor e te dar a força e o ânimo que tu precisa e que até então tu não está conseguindo ter, em nome de Jesus.